Bom dia. Diz que a farra foi boa ontem, né? Tem gente chegando ainda. Bom, há um mês, 2 meses atrás, o Dirceu me convidou para fazer essa conversa aqui com vocês, e eu ando meio reticente para aceitar fazer palestra, porque eu me dedico bastante e gosto de pesquisar e trazer informações que façam diferença para vocês. E eu aceitei esse desafio do Dirceu. O Dirceu falou para mim: eu não aceito um não. Mas estou muito feliz de estar aqui, porque eu acho que a gente que já tem alguma experiência, e não é pouca, com laranja, eu estou indo para a minha 45ª safra, e eu acho que a gente precisa contribuir um pouco com a experiência nossa, com os mais jovens, ou com os que estão entrando no setor. Então, eu preparei uma apresentação para vocês que fala desse momento de inflexão. Alguns que me antecederam já falaram. A gente que está há tanto tempo no setor nunca viu nada parecido em termos de desafio. A CVC foi diferente, o cancro cítrico, quando chegou em São Paulo, foi diferente. Nada que pudesse nos mostrar alguma limitação de recursos para a gente poder desenvolver a citricultura de forma competitiva, né? Antes de começar, eu queria parabenizar o Dirceu e a equipe. Eu acho que essa Semana da Citricultura superou todas as outras, em termos de estrutura, em termos de conteúdo. Assisti várias palestras pelo YouTube, e estão muito boas, estão muito fáceis de assistir. Parabéns, Dirceu, parabéns, equipe, parabéns ao Agronômico por sediar essa 45ª. É isso, Dirceu? Não, 49ª. 45ª Semana da Citricultura. Mais ou menos quando a gente começou. Bom, essa apresentação teve uma participação importante aí do Rodolfo Castro, que é meu sócio na consultoria, e também do Gilberto Tosatti, que a gente vai mostrar também um modelo de projeção de safra que a gente apresentou no Fórum do GECONS e também na Califórnia, no evento de greening no mês de março. Então, uma agenda que eu vou falar aqui para vocês sobre oferta, que é o principal tema dessa palestra, sobre demanda e sobre governança. O Paulinho se antecipou a bastante coisa que eu ia falar, mas eu acho que reforçar alguns pontos que a gente acha relevante, eu vou fazer isso. Até vocês me perdoem se for de forma repetitiva para quem assistiu a palestra do Paulo Pratinha. Então, nessa linha da demanda, né? Aqui, Gilberto, ó, ou ali, ó, tem um lugar para você especial. Vocês me apertarem, eu chamo o Gilberto e o Rodolfo. Então, nesse momento por que eu chamo esse momento de um momento de inflexão importante? Porque o green, o HLB, mudou tudo, né? Então, nós temos uma nova configuração com o green, né, aparecendo em todos os principais países produtores de laranja. A exceção ainda é a Península Ibérica,
A Espanha ainda não tem relato de greening, mas a gente já está com o greening no Egito e em Chipre, né? Então, existe já é antiga até esse fluxo de pessoas e de frutas entre o Egito e a Europa. Então, não é difícil prever que, em pouco tempo, a gente tenha também a Espanha e Portugal com greening em seus pomares. O greening, então, fez com que o segundo principal produtor de laranja do mundo, que é a Flórida, caía absurdamente a sua produção, de 240 milhões de caixas em 2004. Nessa época, o Brasil também produzia cerca de 350, 400 milhões de caixas, para agora 16, 17 milhões de caixas só. Quer dizer, uma pequena região aqui em São Paulo, com um pouco de laranja, produz mais do que isso. Então, praticamente, a Flórida terminou pelo menos essa etapa na citricultura. Ela vai ter que se reinventar e está fazendo isso. A produção mundial de suco, por conta disso, principalmente pela quebra dos Estados Unidos, da Flórida, ela foi baixando e já foi, esse número acho que é importante, 2,5 milhões de toneladas que já foram produzidos entre 2010 e 2011, e hoje nós estamos na faixa de 1,5 milhão de toneladas. Né? Uma produção que eu imagino, esse não é um número oficial, por isso ele está em asterisco, mas com essa safra de 230 milhões, 232 milhões de caixas, provavelmente nós vamos perder, o mundo vai perder de oferta em torno de 250 mil toneladas. Então, vocês podem ver que nos últimos 20 anos não houve uma produção tão baixa quanto essa que nós vamos assistir nesse ano que entra. Se a gente pegar os 3 maiores produtores de suco do mundo, Brasil, Estados Unidos, Flórida e México, né, que a Flórida era importante, vocês veem que todas as barrinhas aí estão numa tendência de baixa, inclusive México, que chegou a dar um suspiro há algum tempo atrás, mas acabou que a sua citricultura também com muito greening não tem muita condição de fazer frente à falta, por exemplo, que o suco dos Estados Unidos está fazendo. Tá? Então, esses são os 3 principais países. O que também leva a gente como uma... Esse aqui funciona para passar? Na frente é esse. Tá. Alô? Então, um outro item, né, um fundamental que a gente acaba chamando no mercado, que o mercado olha, é o estoque de passagem. E nós não tivemos ainda nenhuma vez, nesses anos todos, em que o estoque de passagem, que já foi de até mais de 600 mil toneladas, que é o estoque que é medido em 30 de junho de todo ano, nós ainda, a história não mostrou nenhuma sequência de 3 anos abaixo de 150 mil toneladas. Então, nós vamos ter 3 anos, contando com junho de 24, abaixo de 150 mil toneladas, e com isso, e com uma previsão de safra como essa, que o Fundecitos trouxe,
nós vamos ter 3 anos seguidos de estoque muito baixo. E o mercado já precificou isso, como a gente vai ver um pouco para frente. Essa foi a safra anunciada pelo Fundecitos, agora, dia 10 de maio. Eu queria fazer aqui uma menção aí a esse trabalho que o Fundecitos faz, né? Coordenado pelo Juliano, com a presença da equipe toda do Fundecitos, de que eu tenho acompanhado mais de perto, os últimos 2 ou 3 anos, por estar participando de um comitê técnico e do Green lá no Fundecitos. É um trabalho muito profundo e que, como o Paulinho disse na apresentação anterior, ele baliza qualquer mercado no mundo todo espera sair o número do Fundecitos. Quer dizer, a confiabilidade, metodologia são realmente muito confiáveis e merece elogio. Eu queria que vocês levassem isso ao Juliano e ao Mônaco. Essa safra, ela foi afetada principalmente, como foi dito até pelo Juliano no anúncio da safra. Esperava-se uma safra mais baixa mesmo, a gente estava imaginando que ela fosse ficar entre 260 e 270 milhões, e a gente até se surpreendeu com 232, mas entendeu a motivação disso. Além do green, as temperaturas muito elevadas. O Ivaldo falou isso um pouco mais cedo, e realmente isso foi um fato determinante, e a gente fez um trabalho ali para Angatuba. Nós temos a produção mais no setor sudoeste, né, do estado de São Paulo, que é uma região mais amena, e nós pedimos para a Bárbara Centelhas, que tem uma empresa de climatologia, fazer um estudo, que eu queria ver evapotranspiração, eu queria ver como que esse ano estava em relação aos anos anteriores, porque a gente estava notando muita mudança no comportamento das plantas. E aí, o que nos surpreendeu, de certa forma, vejam, esse dado aqui são temperaturas máximas acima de 32 graus em número de dias, ano após ano. Então, pegou desde 1980, então são 43 anos, e vocês veem que aqui, na maioria dos anos, as temperaturas, dias com qualquer relato de temperatura acima de 32 graus, estava na faixa ali de 30, 40 dias. Tá? Enquanto que os últimos 4 anos, nós tivemos situações aqui acima de 100 dias, né? Tanto em 21 como em 23. Aí eu pedi para ela fazer também com 35 graus. Eu não sou fisiologista, mas a gente já leu bastante. A planta cítrica com 35 graus, ela praticamente para a sua fisiologia, né? O seu metabolismo para, e dependendo da época que isso acontecer, ela pode não ter um bom crescimento de fruto, ela pode não ter um bom pegamento de frutos, ela pode não ter um bom pegamento de florada, e vejam a diferença para os outros anos. Acima de 35 graus, teve um ano aqui, quem está aí pode me ajudar, que eu não consigo ver, 2002, que teve 6 dias ou 7 dias acima de 35, ao longo do ano inteiro. E aí, um ano de 23, acima de 40 dias. E quando foram essas temperaturas? Nesse gráfico de barra aqui,
ela nos mostrou, né, o mês a mês do ano de 23. Então, veja só, setembro de 23, que foi a segunda quinzena de setembro, principalmente de 17 até o final, com 11 dias acima de 35, não é comum, é primavera, né? Não estamos nem é verão, e depois praticamente todos os meses, até dezembro, até fevereiro, com mais de 8, 9 dias acima de 35. Então, isso realmente afeta o comportamento da planta, afeta o comportamento de psilídeo, afeta o comportamento de bactéria, e os pomares não ficam impunes a isso. Quer dizer, eu tenho, como disse, a gente já tem estrada aí, muita safra, estamos deparando com certas situações que eu nunca vi, como pera coroa. O Góes estava com a gente aí a semana retrasada, uma pera em Sunk, pera em Cleópatra, em Angatuba, secando o galho inteirinho. Aí o Góes fez as análises, não tinha fungo, não tem nada. É seca mesmo, é calor intenso, né? Bom, com tudo isso, né, os recordes de preço de suco no mercado internacional, aqui Bolsa de Nova York, foram muito grandes e muito rápidos. Isso em mercado tem uma diferença muito grande. Quando existe um crescimento de preço de uma forma mais orgânica, ele pode ser até mais sustentável. Quando acontece isso que aconteceu aí, a gente ter 4 vezes o preço de 4 anos atrás e 60% acima do preço de um ano atrás, o mercado tem dificuldade de absorver essa situação. Então, a Bolsa de Nova York não é um termômetro tão forte assim, porque o movimento de suco ali não é tão grande, mas ele é uma referência ao longo do tempo para a gente. E no mercado não está longe disso, tem gente vendendo a $6.000 a tonelada de suco, sim. Se é sustentável, nós vamos discutir um pouquinho para frente. Bom, a gente já viu muito lá atrás preço de suco subindo e essa informação, essa consequência não se refletindo para o produtor. Esse ano foi diferente. Realmente, a laranja saiu de R$40, o que era em torno de $7 o ano passado. $7, quem tinha contrato de 7, 7,5, o ano passado estava feliz, né? Agora fica olhando para o contrato e fala, puta, o que eu fiz, né? Então, e hoje nós estamos com preço de portão acima de R$80. Né? Ouvi dizer que tem uma fábrica aí que está aí por cima que está pagando até 100, brincadeira, hein? Olha lá, já estão fazendo assim para mim. Mas, brincadeira, mas realmente, repito, o fato de ter subido tão rápido, nem as indústrias estavam preparadas para poder atender esses contratos lá fora, ficou numa letargia aí de $1.200, $1.500 tanto tempo, que não havia preparo para uma situação de diminuição de oferta tão rapidamente. Tá? Esse gráfico ele traz informações aí desde 2007, ainda do agranual da FNP, que a gente fazia lá atrás, até 2014, e a partir de 2017, né, Gil? Que aí CPEA e GECONS, nós estamos fazendo juntos anualmente um custo de produção, e a partir daí, então, CPEA e GECONS. Pela primeira vez, esse gráfico foi apresentado por quem ontem? Pelo Franklin. Eu assisti lá pelo YouTube.
realmente o greening começou a mostrar que é protagonista, né? Na queda de fruta. A gente estava estranhando que isso não estava acontecendo, mas isso, claro, é média, né? Tem lugar que estava muito mais forte, outros menos. E aí, com uma situação de seca, com a situação de alta temperatura, nós estamos lidando com uma doença que é uma doença onde a circulação de seiva, de água, etc., é primordial para ela. Quando ela tem essa dificuldade, a bactéria, então, nada de braçada. E esse quadro, eu acho que não vai se modificar, a não ser em anos muito chuvosos e que talvez até outros fatores venham a derrubar, né, Renato, o fruto em maior quantidade por outros motivos, né? Aí, o ano passado, nós fizemos um fórum do GECONS em agosto, e a gente já estava um pouco incomodado, porque eu olhava os dados do PES, né, dos inventários, e achava que as consequências do greening não estavam aparecendo tanto na própria produção, na safra, como um todo. É diferente cada um, né? Às vezes você tem uma situação que está terrível, mas na média não estava aparecendo tanto. E a área que há uma diminuição de área desde 2015, mas havia um plantio bastante grande de pomares. Quando você olhava a diferença net, não era tão grande. E a produtividade estava aumentando, mais áreas irrigadas, a saída de produtores menos tecnológicos. E aí, qual que foi a nossa... o que a gente pensou, né? Rodolfo, Gilberto e eu? Vamos olhar um pouco para esses números, mais no detalhe e mais por região. Isto é, está se plantando 19, 15 milhões de plantas por ano. Mas onde está se plantando essas plantas, né? Para onde essas meninas, essas mudinhas estão indo, né? E aí a gente, então, separou as 12 regiões que o Fundecidos propôs, baseado nos índices de greening que cada uma das regiões tem, e fizemos algumas premissas. Esse é um modelo que tem premissas. Essas premissas podem mudar, na minha percepção é uma coisa, na de vocês pode ser outra. Ele permite fazer esse ajuste. E ele muda não só de percepção das pessoas, mas muda também ao longo dos anos, à medida que a gente vai recebendo informação, tá? Então, o que a gente faz? Primeiro, o modelo ele se baseia única e exclusivamente no PES, no inventário do PES. Então, a estratificação etária, né, a idade das plantas, do grupo que o Fundecidos propôs, e os índices de greening que são levantados pelo Fundecidos. E aí nós fizemos o seguinte: isso lá em julho do ano passado, tem uma região que tem 60% de greening. Essa região, o produtor vai plantar mais laranja ou não vai plantar laranja? Então, nessa região, por exemplo, vou dar um exemplo, uma região com essa situação e que vem plantando, nos últimos anos, 500 hectares por ano, a gente admitiu que esse plantio ia ter um redutor de 20%, por exemplo. Então, o pessoal está tão desanimado que não vai plantar nessa região e vai plantar menos do que plantou na média dos últimos anos. Da mesma forma, as mudas que foram plantadas nos últimos 3, 4 anos, né, que é aquele grupo dos últimos 3 anos, que é o grupo 0, né, de 0 a 2 anos, essa muda vai atingir a média
de produtividade que essa região costuma ter? Todos nós aqui sabemos, a plantinha mais nova muda, um pomar novo não chega, não vai chegar no potencial que ele deveria chegar quando ou chegava há 5, 10 anos atrás. Então, a gente usou um redutor de produtividade. Então, o que acontece com as plantas adultas? A redução é menor. Não estou dizendo que a produção é alta, mas a redução ano a ano é menor. Então, a gente usou essas premissas para cada uma das regiões, com 4 faixas de 15 minutos, com 4 faixas do índice de greening para fazer o modelo. Tá? Nós apresentamos esse modelo lá na Califórnia. O que a gente tirou em julho de 23? Eu queria frisar bem isso para vocês. Que a gente sairia de uma... Nós fizemos com os números de 23, 24, então não tinha ainda a previsão de 232, que a gente sairia de um número entre 289 e 311, e, na verdade, deu 307, né? E a gente estabeleceu 2 bandas, 2 faixas de produção. Uma faixa com um clima bom, que é a faixa de cima, que a gente chama de altista, e uma faixa com clima ruim, mas nem tão ruim como foi esse ano, para estabelecer uma faixa por onde a gente imagina que a safra vai caminhar. Então, a gente chegou que daqui a 5 anos a gente estaria entre 230 e 250 milhões de caixas, e daqui a 10 anos, e aí é uma previsão muito difícil, né? Ela está aqui como teoria mesmo, entre 180 e 209. Aí vieram os números do PES agora de maio. A gente rodou o modelo de novo, só que o ambiente é diferente. Nós não temos mais R$40 por caixa. Tem um ambiente que tem um preço o dobro disso. Então, o que a gente admitiu agora? O produtor, aquele pomar que ele ia arrancar, que estava com 500 caixas, 400 caixas por hectare, ele não vai tirar mais. Ainda mais que ele está com medo de botar um pomarzinho novo ali, ele vai tocar mais um pouco. Então, isso faz com que a área permaneça por um período um pouco maior. E a produção, aí um dado comparado com o outro, ao invés de a gente ter uma curva mais descendente, essa curva, então, tem uma tendência a ficar um pouco mais estável em termos de área. Tá? E em termos de produção, de safra, ela, para 5 anos, ela modifica um pouco, porque você fica com mais pomar adulto ali, numa condição que a gente não sabe bem como será, mas ela fica um pouquinho mais linear, mas ela abre mais. Por que ela abriu, aquela banda ficou maior? Porque eu tive que usar agora a produção de 232 milhões para fazer a média para chegar na linha baixista. Antes eu não tinha 232 milhões. A gente pegou 3 ou 4, 3 anos melhores para fazer a linha de cima, 3 anos piores para fazer a linha de baixo. Agora entrou um ano pior. Então, ela reduziu e a banda ficou mais longa. Tá? Agora, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte: em agosto, isso deve mudar bastante. Por quê? Porque nós estamos rodando isso em cima dos índices de greening do ano passado. Provavelmente, vocês vão soltar o índice de greening em agosto, né, por aí. Aí, quando a gente rodar, provavelmente, as faixas, sei lá, uma região que estava numa faixa lá de 20%, vai passar para a faixa de cima.
Então, a produtividade que a gente vai prever vai cair mais. Tá? Então, é um modelinho despretensioso do ponto de vista científico, não tem nenhuma pretensão de ser um modelo perfeito, mas ele permite que a gente possa trabalhá-lo à medida que a gente tem informação. Tá? Deixa eu ir um pouquinho mais rápido aqui. O Paulinho falou, mas e também era tema da minha conversa aqui com vocês, do que eu estou chamando de uma grande diáspora, né? Dos citricultores saindo para outros lugares. Mas eu tenho uma sensação de barata voa, sabe? De coisa que o pessoal está indo, mas... E eu queria dar um testemunho para vocês aqui de quem está há bastante tempo nesse negócio. Quando nós fomos contratados pelo Grupo Votorantim, em 1987, participei da equipe com Salib, para analisar a região sul do estado de São Paulo, não tinha pomar lá. Tinha o pomar do Fazanella, tinha o pomar do Chigueno e tinha o pomar do Batistella, em Itaberá. Não sei se o Batistella está aí. A gente olhou o que tinha por ali, era uma região que era chamada maldita, porque tinha tristeza de Capão Bonito, mas a gente tinha não tinha muita referência sobre a região. E, olha, nós estávamos no estado de São Paulo, e erramos num monte de coisa. Erramos no clone velho de laranja, de pera coroa, que nós levamos para lá. A Bianchi ficou desse tamanhinho aqui, lá em Bebedouro. É um santo, né? Lá em Bebedouro. Então, oi? Fósforo e o alumínio. Então, o alumínio, em 40, 60, dava, eu nunca tinha visto, dava 6, 7. Trabalhar com trator de esteira, revolvendo, né? Deve ter gente da Citrovita aí. Mas, enfim, por que eu estou dizendo isso? Aí, depois, a hora que a gente começou a produzir, um problema de coletótrico que a gente não tinha aqui na região tradicional. Nós tivemos que aprender para caramba com coletótrico. Lembro muito do Feichenberg, que nos ajudou, Pabu, lá o Eduardo, e para poder fazer. Hoje a gente faz 18, 20 pulverizações na florada lá. Aqui ninguém faz isso, daqui para cima. Por que eu estou dizendo isso? Porque será que a gente tem informação suficiente nesses lugares para onde nós estamos indo para poder fazer frente ao que tem? Claro, nós temos mais experiência, nós temos mais informação de clima, mas eu acho que, como o Paulinho falou, tem que estudar, gente. Não dá para sair fazendo de qualquer maneira. Tá? Eu vou ter que correr, infelizmente. O Fundecitos já definiu que vai fazer o censo dessas áreas, né? Que são as novas regiões, e eu acho... o Fundecitos está de parabéns, ele tem que andar junto com a citricultura, tem que tentar entender, nos ajudar, como tem feito esses anos todos. Sem o Fundecitos, a gente estava numa situação ruim, e sem rumo nenhum. Mas, quando essas informações chegarem, provavelmente com o censo do PES de 25, né? 24, 25, a gente vai colocar isso no nosso modelinho também. Porque daí vem segmentação de faixa etária, idade, bababá, e a gente vai poder trabalhar o modelo. Mas, assim, adianto que eu fiz um exercício de pegar assim, quanto que vai plantar no Mato Grosso do Sul nos próximos 5 anos? Tem várias notícias aí, mas vai plantar 10 mil hectares? Talvez, mas não é fácil, precisa de muda, precisa de estrutura e tal. Vai plantar 2.000 hectares por ano? O Paraná consegue ter uma estrutura um pouco melhor. Minas, talvez, possa conseguir isso, mas num prazo mais longo. Só para vocês terem uma ideia, se a gente conseguir plantar 5.000, em 5 anos, nesses 4 estados em volta, se a gente conseguir plantar 35.000 hectares,
que não é bolinho, né? A gente vai ter, em 5 anos, em torno de 6, 7 milhões de caixas. Porque você não planta tudo uma vez, né? Você vai plantando aos poucos. E pode chegar, se continuar nesse ritmo bom, preço bom e tal, pode chegar a 30 milhões, 35 milhões em 10 anos. Então, não é que a gente vai substituir o que tem aqui em São Paulo, ou no cinturão citrícola, e mover para uma outra região e ter resultado disso rapidamente. É longo, nós não estamos falando de feijão, nós não estamos falando de uma cultura permanente e que precisa... Isso se tudo correr bem. Eu botei lá umas produtividades que chega a 1000 caixas. É fácil, né? Planilha, Faria Lima, beleza. Mas não é bem assim, a gente sabe, né? Então, o que a gente gostaria de reforçar, até o que o Paulinho já adiantou. Quais são os fatores limitantes que nós temos nessas outras regiões, né? Primeiro, sistema de produção agrícola. Gente, não é bolinho, vai ter pinta, não vai ter pinta, vai ter coletótrico. Como que eu vou manejar essa irrigação? Quando que eu solto a irrigação? Dá para soltar a irrigação como faz ali no Triângulo Mineiro, 10 de junho, mas se chover antes, acabou a brincadeira, né? Ou vai ser diferente. Mato Grosso do Sul, um calor muito grande, todo mundo conhece. Então, eu acho que precisa muito cuidado para poder avançar. Quais são as variedades Copa, quais são os porta-enxerto que a gente vai usar. Investimento na fazenda, a gente já sabe quanto custa para plantar 1 hectare de laranja, né, com tudo, para formar a fazenda e tal. Mas não esqueça que tem um investimento fora da fazenda para fazer, nesses lugares aí, né? Estrada. Aqui em São Paulo, qualquer fazenda está a 5 quilômetros no máximo do asfalto. Nós estamos lá em Araxá, anda 40 para chegar de terra. Aí o cara não quer ir, o eletricista não vai, o outro não quer saber de ir lá porque é longe. Tem uma série de questões que são do ambiente da região que tem que levar em conta, né? Gente vai trazer de onde? Vai colocar onde? Aqui em São Paulo, a gente traz aqui para a nossa operação de laranja em torno de 300 e tantas pessoas do Nordeste todo ano. Só que tem uma cidadezinha do lado de cada fazenda. Você consegue alugar a casa, botar a gente lá e fazer a coisa acontecer. E em locais com a densidade demográfica menor, você não tem tanta cidade, a cidade está longe do pomar. Então, tem que pensar nisso tudo para ver, assim, não é tão simples como fazer isso aqui em São Paulo, com a estrutura que já existe aqui. Tá? E a distância, né, o frete, que aí é uma questão garantida já de custo que a gente vai ter. De alguns lugares para cá vai custar 10, 12, talvez até 13, 14 reais por caixa para trazer uma laranja para cá, enquanto não tiver, se tiver a indústria lá nas regiões. Só que, será que as vantagens vão compensar? Nós precisamos pensar nisso tudo, né? Agora, tem oportunidades, né? Disponibilidade de terra, às vezes, depende da região, mais barato, depende. Já não é como era 10, 15 anos atrás, que tudo que saía de São Paulo era mais barato. Ausência temporária de green, cancro e pinta preta, mas isso para chegar também é fácil. O rendimento industrial, dependendo do local, né? Sergipe, por exemplo, Bahia, lugares mais quentes, eu não sei Mato Grosso do Sul, que também é muito quente, eu não sei se a qualidade do suco vai ser tão boa. E talvez essas regiões mais spots façam com que as indústrias tentem um modelo um pouco diferente do que é hoje, do tamanho da indústria, né? Que escala que essa indústria tem, né? Será que vale a pena ter uma processadora lá mais para trazer, deixar o bagaço lá e trazer suco para ser trabalhado em São Paulo, na infraestrutura já existente? Bom,
De demanda, eu vou passar, porque o Paulo já falou praticamente tudo. Eu só tinha um gráfico aqui, Paulo, que é como o seu, mas eu coloquei o que eu acho que vai acontecer no ano que vem. Eu ainda acho que vai ter um gap ali, né? O Paulo acha que não vai acontecer, mas a preocupação minha, como a do Paulo, nós temos dois desafios. Nós temos greening e nós temos consumo. Isso, não tenho dúvida. O greening é o que está mais incomodando agora, mas a gente, quando fizer um projeto de longo prazo, tem que pensar na qualidade da fruta que a gente vai poder entregar para a indústria ou para a mesa e na competitividade que nós vamos ter, porque nós estamos falando de uma commodity internacional. E uma commodity internacional, você tem que competir com todos, como é o caso da soja, como é o caso do algodão. Nós estamos competindo com o mundo, nós não estamos competindo só com o nosso vizinho. Tá? Nós temos que ser bons, mas nós temos que ser bons não só aqui, porque a gente não tem uma agricultura subsidiada, né? Então, nós temos que realmente ser competitivos para poder ter sustentabilidade econômica ao longo prazo. O Egito, eu ia falar aqui, o Paulo já falou, obrigado, Paulo. E eu tenho notícia de amigo que voltou da China agora, de chinês pensando em plantar mais laranja, porque o preço até para a indústria, que era caríssima, né, a fruta para a mesa, mas está compensando, em alguns casos, moer laranja lá, e isso é uma ameaça que eu não tenho ideia se é importante ou não, mas à medida que você tem... É assim, gente, quando nós estamos lá com aquela margem enorme que eu mostrei há pouco, vendendo a 80 e com custo de 40, você começa a dar gargalhada, e gargalhada chama a atenção dos outros, né? Gargalhada, o que esses caras estão rindo lá, né? Aí começa a aparecer gente para plantar. E não é só fora do Brasil, né? Mas aqui, essa é uma foto, o Lênin conhece, né? De café. Essa área de baixo sofreu com geada em 2021, né, a região de Araxá. Essa área de baixo sofreu com geada em 2021, e aí, então, não vai se plantar mais café ali, e já está plantado laranja. Então, não são só grandes investidores que vão para essas regiões. Nós vamos ter locais, pessoas locais, que são competentes no que fazem, seja em café, seja em outra cultura, e que vão entender na laranja uma boa opção, por que não? Né? E isso dificulta muito a questão do controle fitossanitário, porque a tendência é que aí são spots, não é um maciço de laranja, mas poderão ser... o cara tem lá 30 hectares que giou, ele vai plantar laranja. Tá? Bom, sei que o meu tempo está estourando. Nós vamos ter, com certeza, um novo patamar de preço. Eu não sei dizer qual é. Já fiz uma aposta com um amigo, um jantar aí de valor para suco em dezembro, mas é puro chute. Mas uma coisa eu tenho certeza, nós não vamos voltar para os patamares lá de trás, até porque o custo de produção da cadeia está muito mais caro. Né? Como é que você faz uma laranja hoje sob o green, né? Na condição de green? Então, vai ter um empilhamento de custo que vai terminar no consumidor final, e a gente não sabe como que esse consumidor vai reagir em termos de consumo, de volume de consumo. Bom, eu queria finalizar aqui, gente, sobre um assunto que também o Paulinho antecipou, e eu tenho já falado há algum tempo
Na Semana da Citricultura de 2021 foi o meu tema. Eu falei, infelizmente, estava todo mundo de Covid, e a gente fez aquele evento online, né? Eu acho, assim, a citricultura tinha uma importância relativa 20 anos atrás que ela não tem mais, para a agricultura, para a economia, de uma forma geral. Ela é muito importante, ela fatura 30 bi, 9 milhões de dólares, 6 bilhões de dólares, etc. É um espetáculo, nós somos o primeiro em tudo, a maior indústria, tudo que você quiser. Só que se a gente pegar uma comparação aqui do que era do que a soja fatura, por exemplo, soja fatura 300 bilhões de dólares. A gente fatura 1/10 disso. Porra, é dinheiro para caramba, né? Mas, relativamente, a gente perde muito em importância. Quanto que a gente é em relação ao consumo de defensivos? Nós consumimos igual feijão, perto de arroz, menos que café, 2%, enquanto a soja está na faixa de 50%. E o que a gente tem de parque de tratores? Em torno de 1% do que o Brasil tem. O que a gente consome de adubo? Em torno de 1%. Então, a gente sabe quanto custa, é caro para caramba, e o custo por hectare nosso é muito alto, mas eu estou dizendo em termos relativos. E por que eu estou falando isso? Porque as empresas, por exemplo, hoje o nosso maior desafio, o que é? Conseguir um inseticida ou um grupo, ou grupos de inseticidas que consigam controlar o psilídeo, né? Agora, as indústrias gastam em torno de 300 milhões de dólares para fazer o registro, para desenvolver uma molécula. E antes estava mais longo o prazo, né? 12, 15, 18 anos, agora parece que encurtou um pouco. Mas ainda são 8 anos, 10 anos para essa molécula ser registrada. Vocês acham que eles vão investir em citricultura? Eu fico torcendo para dar um inseto na soja que a gente possa usar na laranja. Não é verdade? Ou na cana, ou um herbicida que sirva lá para o café e que também sirva para a laranja, aí tem um pouco mais de escala. E isso faz com que, de novo, a gente volte na história da governança. O que eu acho, né? A gente tem pesquisa forte. Nós vimos lá na Califórnia, muitos de vocês estavam lá. Pô, o Brasil dá um banho lá, quer dizer, todo mundo respeita, né? Fundecitos, IAC, Embrapa, nós estamos no top mesmo da pesquisa, né? Nós temos uma indústria que não precisa nem falar, quer dizer, a melhor do mundo, é a mais qualificada, a que tem logística para fazer custos mais baratos. Nós temos agora o Sucos BR, que está fazendo um trabalho muito bom. Eu já sabia desse trabalho de vocês, Paulo, lá em Brasília, com relação a tarifas, né, impostos, e também do trabalho que vocês estão fazendo para tentar colocar o suco na cesta básica, daí o imposto zero. Mas nós não temos liderança com os produtores. Ou se tem, essa liderança está dispersa. Então, eu acho que quem é que move isso? Ninguém move sozinho. A produção agrícola é importante, a industrial é importante, o setor de serviços é importante. Mas nós temos uma engrenagem que tem uma força muito grande sem liderança. Eu acho que a gente tem o maior desafio, é o último slide, o maior desafio que nós temos aqui na citricultura hoje a gente está vendo, né, green e consumo, mas qual vai ser o desafio de amanhã? Será que a gente está preparado, enquanto cadeia,
para esse desafio que virá? Será que a gente, quase parafraseando alguém famoso aí que fala, né, das soluções que você tem para hoje, às vezes não é a ferramenta que você tem na mão. Nós vamos ter que ter armas que a gente nem sabe quais serão. E, para isso, eu acho que a gente precisa ter uma citricultura mais unida. E unida não é. Quer dizer, claro que a indústria tem que puxar para o lado dela, o produtor, nós temos que puxar para o nosso lado. Não se trata disso. Mas, quando vem um inimigo de fora, nós temos que estar juntos para poder combater. Essa é uma situação que eu acho que nós temos uma falta muito grande. Acho até, já falei isso até para algumas pessoas do setor, pode ser que o próprio Fundecitos poderia fazer isso, mas com o braço que vocês têm não dá. Dá para fazer pesquisa, dá para ajudar nisso, naquilo, mas fazer um trabalho que o Ivaldo faz muito bem, mas temos que ir no secretário. Já fui no secretário de Minas, Tales, agrônomo, cara de lavras, muito bem intencionado, mas é esse negócio do viveiro. A hora que bateu ali, não pode e tal. Nós precisamos fazer pressão. Quem que vai fazer pressão? A indústria? Nós é que temos que fazer. É a cadeia como um todo, né? Então, é isso. Eu acho que o Brasil continua sendo líder por muitos anos. Não vai sair, a citricultura não vai sair de São Paulo totalmente. Ela vai aprender, vai sair para outro lugar, depois vai voltar com outras tecnologias, com outras formas de combater esse problema que nós temos hoje. Poderão vir outros, e a gente está aqui para isso. Oi? Está na hora? Então, tá bom. Bom, então era isso. Desculpa se a gente for falar aqui, vai muito tempo, mas eu estou à disposição de vocês. Obrigado novamente, Dirceu. Obrigado a todos pela presença e estou à disposição.